Bem, como eu havia mencionado na aula anterior, nós temos algumas fases dentro do nosso projeto. A primeira fase ou a primeira prancha a ser apresentada, né, a primeira prancha não, o primeiro formato, como eu já falei, o desenho a ser apresentado, é o desenho de conjunto, ou arranjo geral, na verdade. O que é o arranjo geral? O arranjo geral ele inclui todo o seu projeto, toda a sua estrutura, né, no caso, esta plataforma. Observa que esta plataforma aqui, dentro deste formato, ele não tem uma lista de material, mas sim uma lista de marcações, aquela lista de marcas. Por quê? Porque é dentro deste formato aqui que eu vou discriminar, né, as marcações. Observe que possuem alguns números e esses números aqui, né, alguns tem números, no final tem letras. E eu já vou explicar o que é esses números. Esses números aqui, eles indicam o número do formato aonde se encontra esse item. Então, por exemplo, nós estamos vendo uma plataforma que contém uma escada, contém guarda-corpos, né, alguns detalhes, no caso aqui um suporte, e todos eles são representados, né, por uma marca, uma marcação. Essa marcação, você, por exemplo, se eu quiser encontrar este guarda-corpo, ele se encontra exatamente nesta marcação, nesse formato aqui. Ó. Então, nós temos aqui, por exemplo, falando do formato, né, da marcação, cada folha, podemos assim dizer, ela contém uma numeração. Essa numeração ela é transferida para o projeto, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho final, né? Eu tenho 88163. Eu transfiro para o meu desenho, né? De acordo com o formato onde se encontra. Então, por exemplo, este guarda-corpo eu vou achar ele no formato 88166. Então vamos buscar aqui, ó, 881. Tá vendo? Então, este formato é onde eu encontro então o meu guarda-corpo. Então eu represento no meu arranjo geral exatamente aqui, olha, a folha onde eu encontro o meu guarda-corpo. Outro exemplo, se eu quero encontrar essa escada, eu vou lá na folha 88167. Estou chamando de folha, mas nós chamamos de formatos. Então, olha, comando Open, vou lá no 67, vou abrir. Observa então que a minha escada se encontra neste formato onde está com essa numeração 88167. Aqui, por exemplo, se você observar, nós vemos que aqui tem um final B, né? Uma letra B, aqui é o mesmo, está na mesma formato, né? Porém está com final A. Por que A, B? Porque isso significa que são guarda-corpos diferentes. Então, por exemplo, se você observar, aqui é o A é um guarda-corpo, o B é o outro guarda-corpo, o C é o outro guarda-corpo, o D é outro e assim sucessivamente. Isso eu tenho que representar aqui para indicar exatamente que é o mesmo guarda-corpo, porém com uma medida diferente. Então eu represento com o final A, B, mas mantendo a numeração da prancha onde se encontra os guarda-corpos. A primeira prancha, que é o de arranjo geral, primeiro formato, ele não carrega uma lista de material, mas sim uma lista de marcas. O que são marcas é o que eu já estou mencionando aqui. É a indicação da numeração do formato, aonde eu vou encontrar o desenho. É como se fosse um manual que dentro dele indicasse aonde encontrar o desenho, né, a representação aqui no caso
do que se encontra aqui no arranjo geral. Então, por exemplo, se eu quero ver sobre o pórtico, eu vou através deste formato aqui, ó, que é o formato 68, eu vou lá buscar, é lá que está então o detalhamento deste pórtico. E assim sucessivamente eu coloco as marcas, quantidade. Aqui nós indicamos o que é, né, o item dentro do formato, o número do desenho, do formato. Então, se por exemplo, plataforma se encontra no final 65. E no caso aqui o peso final, né, o peso total, relacionado apenas a prancha, né, ou melhor, apenas a plataforma. Então, desta forma aqui, eu localizo então os meus desenhos. Na próxima aula nós vamos falar sobre os três tipos de processo, né? Três tipos de formatos mais comum utilizado, que é o de arranjo geral, o de conjunto e o de detalhes.